Aviso: o conteúdo a seguir contém cenas fortes. Se você é criança, a favor vazar daqui. O pesadelo sombrio do Donarudo. Capítulo 1. O arquivo corrompido. Tudo começou em uma noite chuvosa de terça-feira. O relógio do computador marcava exatamente 3h14 da madrugada, quando o download do mod Donarudo Maku Terror Vam Har foi concluído em um fórum obscuro hospedado na Deep Web. Na descrição não havia imagens, apenas uma linha de texto em letras garrafais. Não abra se tiver coração fraco. O homem sem casaco está de olho. Ignorando o aviso, o jogo foi iniciado. O clássico som de abertura de GTA San Andreas ecoou, mas a tela de carregamento estava diferente. A arte dos personagens comuns da Rockstar fora substituída por uma imagem estática, em baixíssima resolução, de um palhaço com maquiagem pesada, olhos injetados de sangue e um sorriso macabro desenhado com tinta vermelha descascada. Ao spawner na mítica Grove Street, o cenário não transmitia a cor preta e cinza habitual do clima nublado do jogo. O céu estava tingido por um vermelho escarlate doentio, e a neblina era tão densa que reduzia a visibilidade a poucos metros. Os NPCs comuns haviam sumido. Não havia pedestres caminhando, nem os membros da gangue da Grove conversando nas esquinas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo chiado estático da rádio do jogo, que teimava em sintonizar mesmo com o jogador fora de qualquer veículo. Capítulo 2. O massacre na lanchonete. O objetivo do mod parecia guiar o jogador até a lanchonete Burger Shot no centro de Los Santos. Ao cruzar as portas do estabelecimento, a atmosfera mudou drasticamente. O som ambiente foi substituído por uma versão distorcida, desacelerada e em loop do jingle comercial do McDonald's dos anos 90, ecoando como se estivesse tocando dentro de uma caixa de metal enferrujada. Lá dentro, o terror visual se manifestou. O cenário. O chão quadriculado da lanchonete estava coberto por poças de um líquido escuro e denso. Os corpos dos funcionários e clientes estavam espalhados pelas mesas, renderizados com texturas grotescas e realistas demais para os padrões de um motor gráfico de 2004. A aparição. Atrás do balcão, a silhueta surgiu. Era Donarudo. Ele não usava o uniforme padrão do jogo. Sua skin era baseada no modelo clássico do palhaço, mas com proporções distorcidas, braços longos demais, dedos terminando em garras poligonais afiadas. O ataque. Em uma animação brutal e sem cortes, Donarudo avançava sobre os NPCs restantes na lanchonete. O palhaço arrancava pedaços dos modelos tridimensionais, simulando o ato de devorá-los, enquanto texturas de sangue jorravam agressivamente na tela, cobrindo a câmera do jogador. A tela piscava em frames rápidos com fotos reais de rostos desfigurados, em um efeito de jumpscare contínuo que causava desconforto físico a quem assistia. Capítulo 3. A rodovia da morte e o homem sem casaco. Tentando escapar daquele pesadelo digital, o jogador correu para fora e roubou o primeiro veículo disponível na calçada. Um carro funerário preto que misteriosamente apareceu estacionado na porta. Foi nesse momento que a mecânica mais bizarra do mod foi ativada. No banco do passageiro, uma figura cinzenta e sem rosto materializou-se. Era a entidade conhecida nas creepypastas como o Homem Sem Casaco, HSC. O HSC não possuía animação de fala, mas caixas de diálogo em texto amarelo começaram a inundar a parte inferior da tela, ordenando que o jogador seguisse em direção à rodovia que corta o deserto de Bone County. HSC, apaguei as luzes, dirija no escuro total. Se os faróis acenderem, ele sabe onde você está. Eu sou o mais forte aqui, mas você não vai sobreviver se ele te alcançar. O jogo bloqueou o comando de acender os faróis
O jogador foi obrigado a guiar o veículo pelas estradas sinuosas do deserto de San Andreas em completa escuridão, dependendo apenas dos relâmpagos vermelhos que cortavam o céu para enxergar o traçado da pista. Atrás do veículo, cruzando o deserto a uma velocidade sobre-humana a pé, Donarudo corria. Ele emitia risadas agudas distorcidas pelo efeito de eco do som do jogo, que pareciam sair não das caixas de som do computador, mas de algum lugar do próprio quarto do jogador. Capítulo 4. O pesadelo de 2016. Ao chegar no topo do radiotelescópio de Big Ear, o clímax da história se revelou. O carro parou abruptamente por falta de combustível estruturada pelo script do mod. Donarudo cercou o veículo, quebrando os vidros com violência. A tela do jogo congelou por 5 segundos. Quando retornou, o modelo de Donarudo começou a derreter em texturas pixeladas, sendo substituído à força pela skin de Happy, a caixinha antropomórfica do McLanche feliz, introduzida em massa pela marca por volta de 2016 para afastar a imagem dos palhaços assassinos que aterrorizavam a internet real na época. Porém, no mod, a caixinha Happy não trazia alívio. Seus olhos imensos de plástico e seu sorriso estático pareciam ainda mais desprovidos de vida. O texto final subiu na tela, enquanto o monitor do computador piscava de forma intermitente. 3h25 AM. O jogo fecha sozinho. 3h26 AM. Um arquivo de texto chamado Leia.me.txt é criado na área de trabalho, contendo apenas as coordenadas geográficas da casa do jogador. 3h27 AM. O som de uma risada de palhaço ecoa no corredor do lado de fora do quarto real. O aviso inicial não era marketing. A linha entre o código do jogo e a realidade havia sido completamente apagada. Capítulo 5. O intruso na linha de código. O suor frio escorria pela nuca do jogador. A tela do computador agora exibia apenas a área de trabalho, mas o ícone do GTA San Andreas havia sumido, substituído por um bloco de notas aberto automaticamente. As coordenadas geográficas piscavam na tela, atualizando em tempo real segundo os dígitos após a vírgula. Negativo 23.555. Negativo 46.633.3. Depois. Negativo 46.633.4. O rastro digital estava se movendo. Estava se aproximando da casa. Do lado de fora do quarto, o silêncio da madrugada foi quebrado pelo barulho característico de sapatos de borracha gigantes arrastando-se pelo piso frio do corredor. Friend, 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 friend. O som era intercalado pelo estalo seco de juntas ósseas sendo distorcidas. Donarudo não era mais apenas uma skin de polígonos de PS2 18 anos atrás. A abominação havia ganhado massa física. Desesperado, o jogador tentou puxar o cabo de energia do monitor, mas a tela permaneceu acesa, alimentada por uma força desconhecida. De repente, a interface do Windows começou a se corromper, janelas do prompt de comando CMD abriram e fecharam em milissegundos, gerando linhas de código em loop. Capítulo 6. O confronto no corredor escuro. Com o coração batendo no limite físico do peito, o jogador tateou o escuro do quarto até encontrar uma lanterna. Ao acendê-la e mirar a fresta por baixo da porta de madeira, a luz revelou algo terrível. 2 sombras imensas, deformadas, projetadas contra a parede do corredor. A primeira sombra pertencia a uma silhueta alta, magra e rígida, o homem sem casaco, HSC. Ele parecia segurar a maçaneta pelo lado de fora, bloqueando a entrada, mas ele estava perdendo forças. A segunda sombra era massiva, com cabelos espetados poligonais e uma mandíbula que parecia se estender além do limite do pescoço humano.
Dona Ruda estava forçando a passagem, emitindo um rosnado gutural misturado com falas distorcidas do próprio menu do jogo. Defeat, play again, new sugar. De repente, o trinco da porta começou a girar violentamente de cima para baixo. Voz do HSC ecoando diretamente na mente do jogador. Eu avisei para dirigir com o farol apagado. Você chamou a atenção dele. Segure a porta. O arquivo de 2016 ainda não foi totalmente deletado. Capítulo 7. A substituição de 2016. O fim do pesadelo. Em um ato de puro instinto de sobrevivência, o jogador saltou contra a porta, apoiando todo o peso do corpo contra a madeira, enquanto o choque do outro lado quase deslocava seu ombro. O cheiro de gordura queimada, batatas fritas velhas e sangue impregnou o ar do quarto, entrando pelas frestas. Atrás dele, o monitor do computador deu um estalo de alta tensão. A tela brilhou em um tom de vermelho tão forte que iluminou o quarto inteiro. O mod havia forçado uma última reinicialização do sistema. Na tela, o modelo tridimensional de Happy, a caixinha do McLange Fellas, reapareceu, mas desta vez a imagem estava esticada ao extremo e seus dentes de plástico projetavam-se para fora do monitor como se fossem lâminas reais. Um grito estridente e agudo, como o metal de um trem freando nos trilhos, ecoou do lado de fora da porta. Donarudo estava sendo arrastado de volta para o vácuo digital. O processo de substituição histórica de 2016 estava sendo executado à força na realidade. O peso contra a porta sumiu instantaneamente. O silêncio voltou a reinar na casa. Epílogo. O log de erro. No dia seguinte, a polícia encontrou o quarto completamente vazio. Não havia sinais de arrombamento nas janelas ou portas da casa. A única pista deixada para trás estava na tela do computador, que permanecia ligada, exibindo uma única mensagem de erro do sistema operacional sobre um fundo preto. No chão do quarto, ao lado da cadeira vazia, repousava apenas uma caixinha de papelão vermelha, com um sorriso estático e os olhos fixos na porta aberta. Aqui está o desfecho final da história, onde o homem sem casaco revela sua verdadeira força e derrota as entidades. Capítulo final: o eclipse do homem sem casaco. O cheiro de gordura queimada e o som metálico da risada de Happy pareciam preencher todo o vácuo digital e real. Dona Rudo, a criatura grotesca de polígonos distorcidos, e Happy, a caixa antropomórfica com dentes de plástico, avançavam em uníssono contra a última barreira de defesa do jogador. A realidade estava prestes a ser consumida pela loucura do mod GTA San Andreas. Mas, no momento em que a mão poligonal de Donarudo tocou a maçaneta da porta, o tempo parou. A silhueta cinzenta e rígida do homem sem casaco HSC, que até então parecia apenas observar ou dar ordens enigmáticas, sofreu uma transformação radical. Ele não era uma entidade fraca, ele era a própria representação da estabilidade do código original do jogo, a força que mantinha a lógica contra a corrupção do mod. Sua figura cinzenta começou a pulsar com uma luz azul metálica fria e intensa que cortava a névoa vermelha do quarto. O HSC expandiu-se, não em tamanho, mas em presença. As paredes do corredor e do quarto começaram a se distorcer, não com o terror de Donarudo, mas com linhas puras de código binário que se reescreviam em tempo real. Voz do HSC, agora ressoando como um trovão digital. Eu sou a Orden New Cause. O seu arquivo corrompido acaba aqui. Com um movimento que parecia o flash de uma foto, o HSC ergueu um braço. Dele não saíram garras ou dentes, mas fluxos de dados puros que se solidificaram em correntes de luz binária. Essas correntes envolveram Donarudo, paralisando-o em meio a um ataque.
A skin do palhaço começou a piscar violentamente, revelando o modelo de Aram Wireframe por baixo, incapaz de resistir à força do código base. Em seguida, o HSC voltou seu olhar sem rosto para Happy. A caixinha de plástico tentou emitir seu grito agudo, mas a som foi abafado pela frequência avassaladora do HSC. Com um estalo de energia, o homem sem casaco simplesmente tocou a testa da caixinha. O efeito foi imediato. Happy começou a se desintegrar, pixel por pixel, em uma sequência de delete que varreu sua existência. Suas texturas de plástico vermelho e seus dentes afiados viraram poeira digital, sendo sugados de volta para o vácuo de onde vieram. O mod Happy de 2016 foi apagado permanentemente. Donarudo, ainda preso nas correntes, soltou um último rosnado distorcido de Mako. Donarudo, antes que o HSC aplicasse um comando de formatar. A criatura de polígonos derreteu, suas texturas sangrentas voltando a ser a paleta de cores padrão de GTA San Andreas por um microsegundo, antes de desaparecer completamente do servidor local. O silêncio, real e digital, finalmente retornou. A luz azul do homem sem casaco diminuiu até voltar à sua forma cinzenta e estática. Ele olhou para o jogador através da fresta da porta, que agora estava aberta, mas vazia de ameaças. Sem dizer uma palavra, a figura do AGSC começou a esvanecer, voltando para os arquivos ocultos do sistema, sua missão de restauração concluída. Na tela do computador, o GTA San Andreas reiniciou automaticamente. O céu estava azul e límpido sobre a Grove Street. Carl Johnson, CJ, estava parado em frente à sua casa, os NPCs caminhavam calmamente e a rádio tocava Young Hearts Run Free. Não havia rastro de Donarudo, Happy ou da neblina vermelha. O homem sem casaco era, de fato, mais forte. E ele havia vencido... Fim.